Paz do Senhor a todos. La paix du Seigneur à tous. Amém? Gostaria de convidá-los a se colocar em pé. J'aimerais vous inviter à se mettre debout. Nós vamos orar para dar início ao nosso culto de adoração essa tarde. Nous allons prier pour commencer notre culte d'adoration cet après-midi. E na sequência estaremos adorando a Deus com o nosso grupo de louvor. Et par la suite, nous allons adorer à Dieu avec notre groupe de louanges. Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que estão em casa, J'aimerais remercier à toutes les personnes qui sont à la maison, que estão conectadas conosco, qui sont connectées avec nous, que seja na Bélgica ou em outros que ce países. soit en Belgique ou d'autres pays. Nós queremos agradecer a vocês Nous aimons vous remercier e dizer a você que Deus tem uma palavra para o seu coração essa tarde. et te dire que Dieu a une parole pour ton cœur cet après-midi. A mensagem hoje será como orar. Le message aujourd'hui sera comment prier. O tema será como orar. Le thème sera comment prier. Jesus nos ensinou uma maneira correta de orar. Jésus nous a enseigné une manière correcte de prier. E por isso nós gostaríamos que você continuasse conectado conosco. Deus tem uma palavra para abençoar a sua Et vida. c'est pour ça que nous aimerons que tu restes connecté parce que Dieu a une parole pour ta vie. Oremos a Deus. Prions à Dieu. Pai, no nome de Jesus, Père, au nom de Jésus, receba a nossa adoração essa tarde. que soit notre adoration cet après-midi. Deus abençoe cada pessoa que chegaram aqui essa noite. Dieu bénit chaque personne qui est arrivée ici ce soir Todas as pessoas que estão em casa. et toutes les personnes qui sont à la maison. Que o Senhor possa tocá-las através da sua palavra. Que le Seigneur puisse les toucher à travers ta parole. Em nome de Au nom de Jesus. Jésus. Vamos adorar o Senhor com muita alegria essa tarde. Adorons le Seigneur avec beaucoup de joie cet après-midi. Amém. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amen. Salut l'église avec la paix du Seigneur. Como o pastor falou, vamos dar o nosso melhor louvor a Deus nessa tarde. Comme le pasteur a dit, donnons notre meilleur à Dieu cet après-midi. Toda frieza espiritual venha sair de nós. Que tout refroidissement spirituel sorte de nous. Nós possamos abrir o nosso coração, você que está em casa, Que nous puissions ouvrir notre cœur, toi qui es chez toi. chamar a existência do Senhor. Appeler l'existence du Diga para Seigneur. o Senhor nessa tarde, Senhor, tu és bem-vindo. Dis au Seigneur cet après-midi, Seigneur, Tu tu és es bem-vindo bienvenu. neste lugar. Tu es bienvenu Tu és ici. bem-vindo na minha Tu es casa. bienvenu dans ma Tu és maison. bem-vindo, Senhor, na minha Tu vida. es bienvenu dans ma vie. Porque tu és um Deus vivo. Parce que tu es un E eu Dieu te vivant. louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem Et feito. je te loue, je te Por mais remercie um pour tout ce que tu dia as que o fait. Senhor nos deste. Ou encore un jour que tu nous as donné. Amém, Jesus. Amen, Jésus. Amém.
nosso Seigneur. culto nessa tarde. Notre culte, Venha nos encher, Senhor, da Tua presença. remplis, Seigneur, nous de ta présence. Enche, Senhor, os nossos corações. Remplis, Seigneur, nos cœurs. A Ti, Senhor, entregamos a nossa vida, Pai. À toi, Seigneur, nous rendons, Seigneur, A notre nossa alma, Senhor, a Ti. notre âme, Seigneur, à toi. Amém, Jesus, louvado seja o Teu santo nome, Loué Pai. soit son saint nom. Feche os Teus olhos. Ferme tes yeux. Adora o Senhor nessa tarde. Adore le Seigneur cet après-midi. Diga ao Senhor, Senhor, Tu és santo. Dis au Seigneur, Seigneur, tu es saint. Senhor, Tu és lindo. Seigneur, tu es beau. A Tua presença, Senhor, Ta é o que présence, me Seigneur. basta, Pai. Sem Ti, Senhor, eu não sou nada. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Eu preciso de Ti, Senhor, a minha família. J'ai besoin de toi, A minha Seigneur. casa, Senhor, precisa de Ti. Ma maison, Seigneur, a besoin de toi. Diga pro Senhor. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Oh, parfum de malheur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Graças a Deus.
Nós vamos ouvir a nossa orquestra Nous allons écouter notre orchestre. e hoje nós temos aí o mais novo componente da orquestra. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau membre de l'orchestre. Para as pessoas que estão em casa, vem aqui, Davi. Pour les personnes qui sont à la maison, Vem aqui, traz sua flauta. Traz sua flauta, músico. O músico carrega o instrumento, vem cá. Para quem está em casa, que quer pour ceux qui ver. sont à la maison et qui veulent le voir, Esse rapaz aqui é ce jeune garçon, o mais novo integrante da orquestra. Deus te plus nouveau abençoe. membre de l'orchestre. Amém. Nós vamos ouvir a nossa orquestra Et nous allons écouter notre que orchestre vai adorar o Senhor. qui va adorer au Seigneur. E vocês que estão em casa, se quiser vir ver a orquestra, você tem que vir aqui pessoalmente. Toi, si tu veux aller à l'orchestre, tu dois venir ici personnellement. Amém? Amen. Vamos ouvi-los. Écoutons-les. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Si on vous poursuit à cause de moi, n'oubliez pas le pourquoi. Le servant n'est pas plus grand que le Seigneur. Alléluia, alléluia. Demandez, demandez, je vous donnerai. Cherchez, cherchez, vous trouverez. Frappez, frappez, et je vous ouvrirai. Alléluia, alléluia. Amen. Nous remercions l'opportunité au nom de Jésus. Aleluia. Nós vamos contribuir nesse momento e na sequência estaremos ouvindo a palavra do Senhor. En ce moment, nous allons contribuer. Par la suite, nous allons écouter la parole du Seigneur. Enquanto o ministério de louvor louva a Deus com mais um hino, Et durant que le ministère de louange va louer à Dieu encore un hymne, nós vamos louvá-lo com as nossas ofertas. nous allons le louer avec nos offrandes. Amém. Vamos ficar de pé? Amen. Mettons-nous debout. Vamos adorar o Senhor. Adorons le Seigneur.
Graças a Deus. Grâce à Dieu. Aproveitando que você está em pé, Je profite que vous êtes debout. gostaria de convidá-lo a ler a Bíblia. J'aimerais vous inviter à lire la Bible. Nós estamos na Bélgica, Nous sommes en Belgique, em Bruxelas, en Bruxelles, e os nossos cultos são em português, francês, português. et nos cultes sont en portugais traduits par le français et français traduits par le portugais. E as mensagens são sempre pregadas, né, em francês, traduzida para o português. Et les messages sont toujours prêchés du français vers le portugais. Vamos ler a palavra de Deus. Nous allons lire la parole de Dieu. Se você tem uma Bíblia, Si tu as une Bible, se você está em casa, você tem uma Bíblia. si vous êtes à la maison, vous avez une Bible. E você que está conosco, se você também tiver uma Bíblia. Et vous qui êtes avec nous, si vous avez une Bible aussi. Mateus capítulo 6. Matthieu chapitre 6. On va ler do verset 9 au verset 13. Nós vamos ler do versículo 9 ao 13. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. Que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté, comme elle est faite dans le ciel. Donnez-nous aujourd'hui le pain nécessaire, pardonnez-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait de tort. Et ne nous exposez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mauvais, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole. Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos pela tua palavra. Dans le nom puissant de Jésus. No nome poderoso de Vous Jesus. pouvez vous asseoir. Vocês podem se assentar. Le thème de ces messages cet après-midi, O tema dessa mensagem essa tarde c'est comment prier. é como orar. C'est un thème simple. É um tema simples. Et il paraît simple, Ele parece ser simples, mais le thème il a une profondeur. mas o tema ele tem uma profundeza. Si nous ne comprenons pas, nous ne savons pas comment vraiment prier. E se nós não entendemos isso, nós não vamos saber como orar. C'était les disciples de Jésus qui avaient lui demandé comment il devait prier. Foram os discípulos de Jesus que perguntaram para ele como que eles deveriam orar. Ils ont dit, Jean-Baptiste a enseigné ses disciples à prier, mais nous ne savons pas encore comment prier. Eles disseram que João Batista ensinou aos seus discípulos como orar, mas eles não sabiam. Et Jésus, alors, il commence à apprendre ses disciples à prier. Então Jesus ele começou a ensinar aos seus discípulos a orar. Nous voyons dans le verset 9, Matthieu chapitre 6, verset 9. Nós podemos ver em Mateus capítulo 6, versículo 9. Écoutez qu'est-ce que Jésus l'a dit. Escutem o que Jesus disse. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Comment prier? Como orar? Pour prier, nous devons comprendre quelques principes d'une prière. Para orar, nós devemos entender alguns princípios da oração. Ici, Jésus il a donné quel est le modèle. E aqui Jésus ici, il a donné quel est le modèle. Jesus ele só deu um modelo. Le modèle de la prière. O modelo da oração. C'est toujours le même. Sempre é o mesmo. Ça ne signifie pas que nous devons toujours prier la prière de notre Père. Isso não significa que nós sempre devemos orar a oração do nosso Pai. Cette prière comme elle est dans la Bible. Essa oração como está na Bíblia. Mais cette prière, elle a un modèle. Mas essa oração ela tem um modelo. Et Jésus a pris à ses disciples le modèle d'une prière. E Jesus ensinou aos seus discípulos o modelo de uma oração. Dans le verset 9, nous voyons que Jésus a dit, lorsque vous priez, vous devez dire notre Père. No versículo 9 nós vemos que Jesus disse que quando nós estamos orando nós devemos dizer nosso Pai. Et que
sanctifié soit ton nom. e que santificado seja o teu nome. Jésus il est en train d'apprendre à ses disciples Jesus ele está ensinando aos seus discípulos qui, pour prier, que para orar, les disciples devraient prier avec intimité et adoration. os discípulos eles deveriam orar com intimidade e adoração. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, une prière puissante, uma oração poderosa une prière efficace, e eficaz c'est une prière où nous avons l'intimité avec Dieu. é uma oração onde nós temos intimidade com Deus. C'est une prière où nous avons l'intimité avec notre Père. É uma oração onde nós temos intimidade com o nosso Pai. Vous voyez que Jésus était la première personne dans la Bible Vocês podem ver que Jesus foi a primeira pessoa na Bíblia qui appelait Dieu de Père. que chamou Deus de Pai. Tous les autres prophètes Todos os outros profetas appelaient Dieu de Dieu. chamava Deus de Deus. Ils surnommaient Dieu de plusieurs noms différents. Eles falavam Deus de vários nomes Mais diferentes. ils n'avaient pas le courage d'appeler Dieu de Père. Mas eles não tinham coragem de chamar Deus de Pai. Mais Jésus, Mas Jesus, lorsqu'il va apprendre ses disciples à prier, quando ele vai ensinar os seus discípulos a il dit orar, lorsque vous priez, vous devez appeler Dieu de Père. ele diz que quando vocês vão orar, vocês têm que chamar o Deus de Pai. Vous voyez que le Père, c'est toujours quelqu'un de la famille. Vocês podem ver que o Pai sempre é alguém da família. Le Père, c'est quelqu'un vraiment intime. O Pai é uma pessoa íntima. Et Jésus était en train d'apprendre ses disciples E Jesus ele estava ensinando aos seus que dans discípulos une prière, il faut avoir l'intimité avec le Père. que numa oração precisa ter intimidade com o Pai. Nous devons approcher de Dieu avec cette confiance. Nós devemos nos aproximar de Deus com essa confiança. Parce que nous racontons notre vie seulement les gens que nous avons de confiance. Porque nós falamos da nossa vida só para as pessoas que nós temos confiança. Pour les gens, en général pour nos parents, Geralmente para os nossos pais et aussi pour nos grands amis. e também para os nossos grandes amigos. Jésus, il a appris cela à ses E disciples. Jesus ele ensinou isso aos seus Pour discípulos. prier, Para orar, vous devrez avoir l'intimité avec Dieu. vocês devem ter intimidade com o Vous Pai. devez comprendre que Dieu, il est votre Père. Vocês têm que entender que Deus ele é o seu Pai. Et avec lui, vous pouvez vraiment ouvrir votre cœur et raconter lui vraiment les choses qui sont en train de se passer avec vous. E que com ele você pode realmente contar com ele e contar todas as coisas que estão acontecendo na sua Et vida. lorsque vous arrivez, que vous approchez de Dieu, Quando você se aproxima de Deus, adorez Dieu, adore ele, reconnaissez Dieu. reconhece ele. C'est le moyen plus efficace d'une prière. É o meio mais eficaz de uma oração. Parce qu'une prière où nous avons l'intimité, Porque em uma oração onde nós temos intimidade, on va vraiment approcher de Dieu sans masque. nós vamos nos aproximar de Deus sem máscara. On va approcher de Dieu avec un cœur vrai. Nós vamos nos aproximar de Deus com um coração verdadeiro. Parce qu'en général, lorsque nous prions avec le micro, Porque geralmente quando nós oramos com o microfone, en général, nous utilisons des beaux mots. geralmente nós usamos boas palavras. C'est pour ça que dans le même texte, E é por isso que no mesmo en texto, quelques versets avant, em alguns versículos antes, Jésus il avait appris à ses disciples Jesus ele tinha ensinado aos seus que discípulos lorsqu'il priait, que quando ele orava, lorsque les disciples priaient, que quando os discípulos oravam, ils devraient rentrer dans leur chambre eles deveriam entrar no seu quarto et prier à Dieu. e orar a Deus. Jésus était en train de les apprendre Jesus ele estava ensinando aos seus que discípulos lorsque nous prions, nous avons besoin de l'intimité avec notre Père. que quando nós estamos orando, nós precisamos de intimidade com o nosso Pai. Nous devons approcher avec l'intimité Nós devemos nos aproximar com intimidade et adoration. e adoração. Nous ne pouvons rien cacher de Dieu. Nós não podemos esconder nada de Deus. C'est impossible de cacher les choses de Dieu. É impossível de esconder alguma coisa de Deus. Nous sommes tous nus devant Dieu. Nós somos todos ruins diante de Deus. Nus, sans vêtements. Nós somos todos nus diante de Deus. Dieu, il voit vraiment l'intérieur de chaque être humain. Deus ele vê o interior de cada ser humano. Alors, lorsque nous approchons, Então, quando nós nos aproximamos dele, nous devons approcher devant Dieu avec un cœur vrai, nós devemos nos aproximar com um coração verdadeiro, avec l'intimité, com et intimidade, de raconter à lui vraiment les choses qui se passent dans notre vie. e de falar para ele todas as coisas que acontecem na sua vida. Et en approchant de lui, E se aproximando dele, nous devons approcher avec l'adoration, nós devemos nos aproximar com adoração, avec un cœur reconnaissant. com um coração
reconhecido. en disant, en remerciant à Dieu pour tout qu'il est en train de faire dans notre vie. E agradecendo a Deus por todas as coisas que Ele faz na nossa vida. Deuxième, Segundo, comment prier? como orar? Jésus il continue. Jesus, ele Dans le continua. verset 10, il dit, No versículo 10 ele que fala: ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté comme elle est faite dans le ciel. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Comment prier? Como orar? Jésus, il a appris à ses disciples Jesus, ele ensinou aos seus discípulos qu'ils devraient prier avec contentement. que eles deveriam orar com contentamento. Si en 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 8, Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, selon la Bible, si nous avons de quoi boire et de quoi manger, nous devons être contents. segundo a Bíblia, se nós temos do que beber e do que comer, nós devemos estar Est-ce contentes. que vous avez de quoi boire et manger? Vocês têm o que comer e beber? Si vous n'avez pas, après le culte, vous pouvez demander à l'église que nous avons de quoi vous donner. Se você não tiver, você pode pedir para o pastor depois do culto que a igreja tem o que dar. Amen. Selon la Bible, si nous avons de quoi boire et manger, nous devons être heureux. Segundo a Bíblia, se nós tivermos o que beber e comer, nós devemos ser contentes. Jésus a appris à ses disciples d'être vraiment contents. Jesus, ele ensinou aos seus discípulos de ser contentes. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas E contents. infelizmente tem muitas pessoas que não são. Il y a des gens qui ont une vie bénie, Tem pessoas que têm uma vida mais abençoada, qui, au lieu de remercier à Dieu, mas que no lugar de agradecer a de Deus, reconnaître les bienfaits de Dieu, de reconhecer as coisas boas que Deus faz, ces gens sont en train simplement de demander à Dieu. essas pessoas só estão pedindo a Deus. Mais ils n'arrivent pas, Mas não chega a hora, mais ces gens n'arrivent pas à remercier à Dieu. mas essas pessoas não conseguem agradecer a Deus. Lorsque nous prions, E quando nós oramos, nous devons prier avec l'intimité et adoration. nós devemos orar com intimidade e adoração. Nous devons prier avec contentement. Nós devemos adorar com Lorsque contentamento. nous prions avec contentement, Quando nós oramos com contentamento, on va d'abord remercier nós vamos primeiro agradecer et après on va e demander. depois nós vamos Mais pedir. on va toujours remercier d'abord. Mas nós devemos sempre Et agradecer. c'est ça une prière efficace. Agradecer primeiro. E isso que é uma oração eficaz. Comment prier? Como orar? Nous voyons dans le verset 11. Nós vemos no versículo 11. Écoutez qu'est-ce que Jésus il a dit. Escutem o que Jesus diz. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Donnez-nous aujourd'hui le pain nécessaire. Nos dê hoje o pão necessário. Jésus, il était en train d'apprendre ses disciples Jesus, ele estava ensinando aos seus discípulos que lorsqu'ils priaient, que quando eles oravam, leur prière as suas orações devrait être selon la volonté de Dieu. deveriam ser segundo a vontade de Deus. Amen, mon frère. Amém? Prière selon la volonté de Dieu. Uma oração segundo a vontade de Deus. Est-ce que notre prière elle est selon la volonté de Dieu? A Pas? nossa oração é segundo a vontade de Deus ou não? Est-ce que notre prière est selon la volonté de Dieu? A nossa oração é segundo a vontade de Deus? Est-ce qu'on a lu le bon verset? Excusez-moi. On a lu, j'ai changé le verset. Eu troquei o versículo. Que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté, comme elle est faite dans le ciel. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. J'ai changé le verset. Eu troquei os versículos. Jésus, il a dit, Jesus, ele disse, il demande à Dieu, e ele pergunta a Deus. il a pris à ses disciples Ele ensinou aos seus discípulos à prier a orar, en demandant à Dieu que la volonté de Dieu devrait être faite sur la terre. orar pedindo que a vontade de Deus seja feita na terra. Est-ce que lorsque nous prions, Será que quando nós oramos, est-ce que nous sommes vraiment préoccupés avec la volonté de Dieu? nós estamos preocupados com a vontade de Deus? Est-ce que lorsque nous prions, nous sommes vraiment préoccupés avec la volonté de Dieu? Quando nós estamos orando, nós estamos preocupados com a vontade de Deus? Ou não? En 1 Jean chapitre 5, le verset 14, 1 João, capítulo 5, versículo 14, nous voyons nós podemos ver que selon la Bible, si nous demandons que segundo a Bíblia, que se nós pedimos, que n'importe quelque chose,
Não importa o que seja, n'importe la chose que nous demandons, não importa o que nós pedimos, si nous demandons selon la volonté de Dieu, se nós pedimos segundo a vontade de Deus, la chose, elle sera faite. essa coisa ela vai ser feita. Alors, si nous voulons apprendre à prier, Então, se nós quisermos aprender a orar, nous devons alors prier avec intimité et adoration. nós devemos orar com intimidade e adoração. Deuxième, Segundo, nous devons prier avec contentement. nós devemos orar com contentamento. Et le verset, parce que j'ai changé les versets, Eu troquei os versículos et le verset de contentement, e o versículo de contentamento c'est le verset 11. é o versículo 11. Amen. Et le verset de demander selon la volonté de Dieu, c'est le verset 10. E o versículo de Le verset de demander selon la volonté de Dieu, c'est le verset 10. E o versículo de pedir segundo a vontade de Deus é o versículo 10. Amen. Alors, juste pour être plus, pour accompagner le texte. Então é só para acompanhar o texto. Comment prier? Como orar? Une prière d'intimité et adoration. Uma oração de intimidade e adoração. Une prière selon la volonté de Dieu. Uma oração segundo a vontade de Deus. Une prière avec contentement. Uma oração com Et contentamento. cette prière avec contentement, E essa oração com contentamento ça se trouve dans le verset 11. está no versículo 11. Lorsque Jésus il a dit à ses disciples qu'il devrait demander que le pain quotidien. Que quando Jesus disse a seus discípulos que eles deveriam pedir somente o pão cotidiano. Et nous avons ce pain E quotidien. nós temos esse pão cotidiano. Quatrième, Quarto, comment prier? como orar? Se trouve dans le verset 12. Está no versículo 12. Excusez-moi, dans le verset 13. No versículo 13, perdão. Non, c'est vraiment le 12. Não, é o 12 mesmo. Pardonnez-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Comment prier? Como orar? En demandant du pardon à Dieu. Pedindo perdão a Deus. Comment prier? Como orar? En demandant du pardon à Dieu. Pedindo perdão a Deus. Lorsque nous approchons de Dieu, Quando nós nos aproximando de Deus, nous devons demander à Dieu du pardon. nós devemos pedir a Deus perdão. Et c'est incroyable E é incrível que le pardon, selon la Bible, que o perdão, segundo a Bíblia, il est toujours conditionnel. ele sempre é condicional. Et Dieu, il libère toujours le pardon E Deus, ele sempre libera o perdão quand nous pardonnons. quando nós perdoamos. Lorsque nous libérons le pardon, Quando nós liberamos o perdão, un Dieu, il nous pardonne. Deus, ele nos perdoa. Lorsque nous ne pardonnons pas, E quando nós não perdoamos, Dieu, il ne nous pardonne pas. Deus também ele não nos perdoa. Alors, lorsque nous prions, Então, quando nós oramos, il est nécessaire é necessário que nous faisons un examen dans notre vie que nós fazemos um exame na nossa vida pour voir si vraiment nous pardonnons. para ver se nós realmente nós perdoamos. Si nous pardonnons, Se nós perdoamos, nous pouvons demander à Dieu de pardon. nós podemos pedir a Deus perdão. Il y a des gens qui disent, E tem pessoas que falam: j'ai pardonné, eu perdoei, mais je n'aimerais plus voir cette mas personne. eu não gostaria de ver mais essa pessoa. J'ai pardonné, mais je n'aimerais plus voir cette Eu personne. perdoei, mas eu não quero mais ver essa pessoa. Pourquoi? Por quê? Parce que cette personne, elle n'a pas pardonné. Porque essa pessoa ela não perdoa. Lorsque nous pardonnons, Quando nós perdoamos, parfois des cicatrices restent dans nos vies. às vezes algumas cicatrizes podem ficar na nossa vida. Mais lorsque nous touchons ces cicatrices, Mas quando nós tocamos nessas nous cicatrizes, ne sentons rien. nós não sentimos mais Parce nada. que la cicatrice est bien guérie. Porque as cicatrizes elas cicatrizaram bem. Mais parfois, Mas às vezes, au-dessus de nos cicatrices, por baixo das nossas cicatrizes, il y a toujours des blessures. sempre tem algo Et machucado. c'est pour ça que nous n'aimons pas de rappeler la E é situation. por isso que nós não gostamos de lembrar da Ou situação. à chaque fois que nous rappelons, nous souffrons. Ou a cada vez que nós lembramos, nós sofremos. Ça, c'est un signe que nous n'avons pas encore pardonné. Isso é um sinal que nós não perdoamos ainda. Mais si nous voulons avoir le pardon de Dieu, Mas se nós quisermos ter o perdão de Deus, nous devons libérer le pardon. nós devemos liberar o Et perdão. le seul moyen de pardonner E quelqu'un, o único meio de perdoar alguém c'est
en assumant la culpabilité. Assumindo a culpa. Si nous n'assumons pas la culpabilité, Se nós não assumirmos a culpa, nous n'arrivons jamais à pardonner quelqu'un. nós não vamos conseguir perdoar alguém. Mais comment on va assumer la culpabilité? Mas como que nós vamos assumir a culpa? C'est simple. É simples. Quelqu'un vous avait fait tort. Uma pessoa Vous avez fait du mal. uma pessoa te fez mal. Cette personne peut-être vous avez violé. Talvez você violou essa pessoa. Non, la personne vous avait violé. Talvez essa pessoa te violou. Imaginez-vous, Imagina você. ça c'est une situation difficile de pardonner. Isso é uma situação difícil de J'ai perdoar. déjà traité dans l'église plusieurs situations ainsi. Eu já vi na igreja várias situações assim. J'ai déjà traité plusieurs situations ainsi. E eu já tratei na igreja várias situações assim. Des personnes qui étaient violées pendant qu'ils étaient enfants. Pessoas que foram violadas enquanto elas eram crianças. Et j'ai remarqué vraiment que c'est quelque chose de difficile à E pardonner. eu percebi que realmente é algo difícil de perdoar. Mais un des cas que nous avions dans l'église, Mas dos casos que nós tínhamos na igreja, la personne elle m'a dit, pasteur, j'ai déjà fait plusieurs traitements psychologiques avec des psychiatres, mais j'ai toujours malade. a pessoa falou, mas pastor, eu já fiz várias consultas com psicólogos, psiquiatras, mas nunca resolveu. Je suis toujours malade. Eu ainda estou doente. Je me rappelle Eu me, que le Saint-Esprit m'a donné la sagesse eu me lembro que o Espírito Santo me deu a sabedoria en disant para à falar, cette personne, vous devrez pardonner. para falar a essa pessoa, você tem que perdoar. Et l'histoire que la personne m'a racontée, elle n'avait pas encore raconté son vrai problème. E a história que a pessoa me falou, ela ainda não tinha falado o seu problema. Lorsque j'ai dit cela, cette personne elle a commencé à pleurer. Quando eu disse isso para essa pessoa começou a chorar. Elle m'a dit, comment pardonner quelqu'un, pasteur, qui m'a violé pendant que j'étais encore un enfant. Ela me disse, pastor, como perdoar alguém que me violou quando eu era criança? Je disais à elle, mais Jésus, il dit que nous devons E eu pardonner. disse para ela, mas Jesus disse que nós devemos perdoar. Elle a dit, non, j'ai déjà dit que je pardonne, mais je n'arrive pas. E ela disse, mas eu já disse que eu perdoo, mas eu não consigo. Et j'ai dit à elle, on va prier aujourd'hui. E eu falei, nós vamos orar hoje. Je vais faire une prière, vous irez répéter cette prière. Eu vou fazer uma oração e você vai repetir essa Et oração. dans cette prière, E nessa oração, vous irez citer le nom de la personne qui vous avez violé. você vai falar o nome da pessoa que te violou. Parce que la personne était déjà morte. Porque a pessoa ela já estava morta. Et dans la prière, E na oração, elle m'a raconté le nom de la personne avec beaucoup de difficultés. ela me falou o nome dessa pessoa com muita dificuldade. Et je l'ai demandé de prier avec moi. E eu pedi para ela para orar comigo. Jésus, Jesus, je libère la dette de cette personne envers moi. eu libero a dívida dessa pessoa comigo. Seigneur, je pardonne cette personne. Senhor, eu perdoo essa pessoa. Cette personne qui s'appelle, on va dire le nom, c'était Marcelo. Essa pessoa que se chama, vamos falar qualquer nome, Marcelo. Seigneur, je pardonne Marcelo Senhor, eu perdoo Marcelo pour m'avoir violé quand j'étais enfant. por ter me violado quando eu era criança. Elle n'arrivait pas à prier, Ela não conseguia orar, mais j'ai insisté plusieurs fois mas eu insisti várias vezes, jusqu'au moment qu'elle arrivait à prier. até o momento que ela conseguiu orar. Lorsqu'elle a prié, Quando ela orou, elle est partie. ela foi embora. Après quelques jours, elle est revenue à E l'église. depois de alguns dias ela voltou para Parce a que igreja. cette madame, elle n'appartenait à l'époque pas encore à l'église. Porque essa senhora na época ela não pertencia à Et igreja. aujourd'hui, elle est membre de cette église. E hoje ela é membro dessa igreja. Quelques jours après, elle est revenue à l'église. Alguns dias depois ela voltou para a Elle m'a igreja. dit, pasteur, je suis guéri. E ela me disse, pastor, eu estou curada. Aujourd'hui, j'arrive à dormir parce que je n'arrivais pas à dormir. Hoje eu consigo dormir porque antes eu não conseguia. Je n'ai plus besoin de médicaments pour dormir. Eu não preciso mais de remédio para dormir. Je suis aujourd'hui complètement guéri. Hoje eu estou completamente curado. Simplement pour le fait d'avoir pardonné quelqu'un. Simplesmente pelo fato de ter perdoado Lorsque alguém. nous ne pardonnons pas, nous sommes malades. Quando nós não perdoamos, nós somos doentes. Le manque de pardon apporte dans nos vies plusieurs maladies. A falta de perdão nos traz para nossa vida várias Et doenças. Jésus m'amène ici pour vous apprendre à prier E aujourd'hui. Jesus ele está me trazendo aqui hoje para ensinar Et vocês a orar. lorsque nous prions, E quando nós nous oramos, devons demander du pardon à Dieu. nós devemos pedir
pedir perdão a Comme Deus. nous avons pardonné quelqu'un qui nous a offensé. Como nós perdoamos alguém que nos Si nous ofendeu. n'arrivons à pardonner, Se nós conseguimos, même si vous êtes là depuis des années dans l'église, se nós conseguimos a perdoar, mesmo se você está aqui depois de si anos, nous n'arrivons pas à pardonner, se nós não conseguimos perdoar, même si vous êtes là depuis des années dans l'église, mesmo se você está aqui há que vous anos na igreja, participez de la Sainte que Seine, você participa da Santa que Ceia, vous chantez ici dans le groupe de que louanges, você canta aqui no grupo de que vous louvor, jouez à que l'orchestre, você toca na ou orquestra, peut-être que vous-même prêchez dans ou l'église, talvez você até prega ou na igreja, peut-être vous êtes un des leaders de cette ou talvez église. você é um dos líderes da Si igreja. vous ne pardonnez pas, Se você não perdoar, Dieu ne vous pardonne pas non plus. Deus ele também não vai te perdoar. Le pardon, il est conditionnel. O perdão ele é condicional. Et Jésus a pris à ses disciples E Jesus ele ensinou aos seus que discípulos lorsqu'ils priaient, que quando eles oravam, ils devraient dire à Dieu eles deveriam falar a Deus qu'il pardonne toujours, qu'il pardonnait toujours, que ele sempre perdoava, qu'il pardonnait toujours, les disciples pardonnaient toujours. que os discípulos sempre deveriam perdoar. Et nous qui sommes là, E nós que estamos aqui, et vous qui êtes chez vous, e você que está na sua casa, est-ce que nous pardonnons? nós perdoamos? Aujourd'hui, c'est un jour Hoje é o dia que nous devons comprendre que nós devemos entender la puissance du pardon. o poder do perdão. Nous avons le pardon de Dieu. Nós temos o perdão de Le Deus. moment que nous libérons la dette, le moment que nous libérons du pardon. No momento que nós liberamos o perdão, Pardonnez. perdoem. Je veux encore E répéter. eu vou repetir. J'irai encore une fois répéter cela. Eu vou repetir mais uma vez. C'est comme si j'avais prêté à ce jeune qui est à mon côté 500 euros. É como se eu tivesse emprestado para esse jovem 500 euros. Mais il n'arrive pas à me payer. Mas ele não consegue me pagar. Mais ma vie, elle est tranquille. Mas a minha vida ela está calma, Je tranquila. suis béni. Eu sou abençoado. Et un jour, j'arrive E um dia eu chego à libérer la dette pour lui. e eu libero essa dívida Parce com que ele. je vois qu'à chaque fois que je rencontre ce jeune, Porque eu vejo que a cada vez que eu encontro com esse jovem, il a toujours la malaise. ele sempre se sente mal. Il a toujours maladroit. Il a toujours des problèmes. Ele sempre tem alguns problemas. Lorsqu'il me voit, Quando ele me vê, il est toujours mal à ele l'aise. sempre fica C'est grâce. sem graça. Alors, j'arrive auprès de lui en disant, Monsieur, vous n'avez plus besoin de me payer. Então eu chego nele e falo: jovem, você não precisa mais me pagar. Lorsque je dis à lui, vous ou tu n'as plus besoin de me payer. Quando eu falei para ele: você não precisa mais me pagar. Lorsqu'il dit cela, Quando eu disse isso, je suis en train de rester dans le préjudice de 500 euros. eu tô ficando no prejuízo de 500 euros. Mais lorsque je libère la dette pour lui, Mas quando eu libero essa dívida com je ele, coupe ma liaison avec lui. eu corto a minha Ligação. ligação com ele. Lorsque je dis, vous n'as plus besoin de me payer. Quando eu falo: você não precisa mais me pagar, À ce moment-là, je reste dans le préjudice. nesse momento eu fico no prejuízo, Mais je coupe la liaison avec lui. mas eu corto essa ligação com ele. Les gens qui ne pardonnent pas, elles sont toujours liées à la personne qui la doit. As pessoas que não perdoam, elas sempre estão ligadas com as pessoas que C'est devem pour pra ça elas. que la dépression, elle E vient. é por isso que a depressão vem. C'est pour ça que l'anxiété, elle E é vient. por isso que a ansiedade vem. Ça, c'est le manque de pardon. Isso é a falta do perdão. Alors, pardonnez aujourd'hui. Então perdoem hoje. Si la personne que vous devez, elle est encore vivante. Se a pessoa que você deve ainda está viva, Non. Si la personne qui vous doit, se a pessoa que te deve ainda está viva, appelez cette personne aujourd'hui liga para essa pessoa et hoje libérez cette dette à elle. e libera essa dívida com ela. Demande à cette personne de pardon. Pede perdão a essa pessoa. C'est comme ça que Jésus nous a pardonné. E foi assim que Jesus nos perdoou. C'est comme ça que Jésus nous a pardonné. Foi assim que Jesus nos perdoou. Il a assumé nos culpabilités. Ele assumiu todas as nossas Et culpas. Jésus n'était pas voleur. E Jesus ele não era ladrão. Et Jésus n'était pas un adultère. Jesus ele não era um adulto, Mais il s'est fait un voleur. mas ele se fez um ladrão. Il s'est fait un adultère. Ele se fez um adúltero. Il a assumé nos culpabilités pour nous libérer le pardon. Ele assumiu a nossa culpa para nos liberar do Il exige qu'aujourd'hui nous faisons la même chose. E ele exige que hoje nós fazemos a mesma coisa. Dans le verset 13. No versículo 13, Si, comment prier? como orar? Jésus, il a dit, Jesus diz: et ne nous expose pas à la tentation, mais
livrez-nous du mauvais. Então não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Comment prier? Jésus dit, lorsque vous priez, Jesus diz que quando vocês orarem, vous devrez vocês devem demander à Dieu pedir a Deus qu'il puisse vous garder que Ele possa vos guardar, pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. para que vocês não caiam na tentação. Le péché, il essaie toujours O pecado ele sempre está tentando de nous convaincre. de nos convencer. Le péché, il essaie toujours de nous dominer. O pecado ele sempre está tentando nos dominar. Lorsque nous prions, E quando nós oramos, chaque fois que nous prions, a cada vez que nós nous oramos, devons demander à Dieu qu'il puisse nous garder nós devemos pedir a Deus que para que Ele possa pour nos que guardar, nous ne tombions pas dans la tentation. para que nós não caímos na tentação. Amen. Amém? Que le Seigneur puisse nous garder, Que o Senhor possa nos guardar, puisse vous garder, pour que nous ne tombions pas dans la tentation. que Ele possa nos guardar para que nós não caímos na tentação. Sixième, Sexto, comment prier? como orar? Nous voyons en Luc le chapitre Nós 11, podemos em Lucas capítulo 11, le verset 8. versículo 8, Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Lucas versículo 18, versículo 1 a 8. Jésus, il a appris à ses disciples Jesus ele ensinou aos seus discípulos qu'ils devaient prier avec insistance. que eles deveriam orar com insistência. Le texte de Matthieu chapitre 7, O texto de Mateus capítulo 7, du verset 7 au verset 9, do versículo 7 ao 9, il fait partie de la prière de notre Père. faz parte da oração do nosso Pai. Même Matthieu, Até Mateus, mais Matthieu, mas Mateus, il a décrit la prière de notre Père dans le chapitre 6. ele escreveu a oração do nosso Pai no capítulo 6, Et dans le chapitre 7, il a terminé. e no capítulo 7 ele terminou. Mais si vous lisez Luc, Mas se você ler Lucas, le chapitre 11, no capítulo 11, du verset 1 à do 13, versículo 1 ao 13, vous voyez que le texte que je viens de citer, il est dans la prière de notre Père. vocês podem ver que o texto que eu acabei de falar está na oração do Pai. Comment prier? Como orar? Sixième, Sexto, avec insistance. com insistência. Jésus, il a dit, Jesus ele si disse: quelqu'un frappe notre porte à minuit, se alguém bater na sua porta à meia-noite, en demandant prête-moi des pains, trois pains, pedindo, me dê 3 pães, prête-moi trois pains. me empresta 3 pães. Si quelqu'un nous demande cela, Se alguém nos pede isso, selon Jésus, il a raconté une parabole, segundo Jesus, ele contou uma parábola, il a raconté une histoire. ele contou uma história. Même si nous sommes déjà dans le lit, Mesmo se nós já estivemos na cama, nous levons nós devemos nos levantar pour donner les pains à cette personne qui nous demande. para dar o pão para essa pessoa que está nos pedindo. Jésus était en train de nous dire Jesus estava falando para eles que c'est nécessaire d'insister dans la prière. que é necessário insistir na oração. Dans le chapitre 18, No capítulo 18, Jésus a raconté l'histoire d'une femme, Jesus ele contou uma história de uma mulher, d'une veuve, de uma viúva, qui a demandé le juge de juger sa cause. que pediu a Jesus de julgar a sua causa. Et le juge a jugé la cause de cette femme à cause de son insistance. E ele julgou a sua causa por causa da sua insistência. Alors, lorsque nous prions, nous devons insister. Então, quando nós oramos, nós devemos insistir. Nous devons insister dans la prière. Nós devemos insistir na oração. Vous avez prié aujourd'hui. Você já orou hoje Il n'avait pas de réponse. e não teve resposta? Priez demain. Então, ore amanhã. Priez 20 jours, 20 ans, 50, n'importe combien de temps. Mais priez toujours jusqu'au moment de recevoir les choses que vous cherchez. Ore 20 anos se for preciso, mas ore sempre até você receber o que precisa. Et pour terminer, Para terminar, comment prier? como orar? Avec une prière de confiance que notre Père, il est excellent. Com uma oração de confiança que o nosso Pai é excelente. Matthieu chapitre 7, do verset 7 ao 11. Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 11. Luc chapitre 11, do verset 9 à 13. Lucas capítulo 11, do versículo 9 ao 13. Lorsque nous prions, Quando nós oramos, lorsque nous approchons de Dieu, quando nós nos aproximamos de nous Deus, devons approcher avec confiance. nós devemos nos aproximar com confiança. Pour que
notre prière para que a nossa oração soit une prière efficace. seja uma oração eficaz. Alors lorsque nous prions, Então, quando nós oramos, si vous voulez apprendre à prier, se você quiser aprender a orar, vous devez comprendre une chose. você tem que entender uma coisa. Une prière efficace. Uma oração eficaz. Pour que cette prière soit efficace, Para que essa oração seja eficaz, vous devez prier avec intimité et adoration. você tem que orar com intimidade e adoração. Se trouve en Matthieu chapitre 6 verset 9. Está no Mateus capítulo 6, versículo 9. Vous devez prier Você tem que orar une prière selon la volonté de Dieu. uma oração segundo a vontade de Deus. Se trouve en Matthieu le chapitre 9 le verset 10. Está em Mateus capítulo 9, versículo 10. Excusez-moi. Oui, le verset 10. Versículo 10. Troisième, Terceiro, si vous voulez prier une prière se efficace, você quiser orar uma oração eficaz, cette prière doit être une prière avec contentement. essa oração tem que ser uma oração com contentamento. Vous devez être content déjà avec les choses que vous avez Você já tem que ser contente com as coisas que você tem et pas courir derrière les incertitudes des richesses. e não correr atrás da incerteza da riqueza. Quatrième, Quarto, comment prier? como orar? Se trouve dans le verset 12, Está no versículo 12. en demandant du pardon à Dieu. Pedindo perdão a Deus. Si vous avez quelque chose à régler avec quelqu'un, Se você tem alguma coisa para resolver com uma pessoa, faites cela aujourd'hui. faça isso hoje. Cinquième, Quinto, comment prier? como orar? En demander à Dieu de nous garder pour que nous ne tombions pas dans la tentation. Pedindo a Deus para nos guardar para que nós não caímos na tentação. Sixième, Sexto, comment prier? como orar? Avec insistance. Com insistência. Amen. Amém? Parfois nous prions un jour, ah non, je n'ai eu pas la réponse, ah non, je ne prie plus. Às vezes nós oramos um dia, não tive a resposta, então não vou orar mais. Vous savez combien d'années Abraham il a prié? Você sabe quantos anos Abraão orou? 25 ans pour avoir un fils. 25 anos para ter um filho. Parfois nous prions un seconde et nous sommes déjà fatigués de E prier. às vezes nós oramos um segundo e nós já estamos cansados. Insistez dans la prière. Insistem na oração. Amen. Insistez dans la prière. Insistem na oração. Et pour terminer, E para terminar, comment prier? como orar? Avec une prière de confiance. Com uma oração de confiança. Une prière de confiance. Uma oração de confiança Que notre Père, il est excellent. que o nosso Pai é excelente. On va se mettre debout. Nós vamos nos botar de pé. Dieu, Deus, il n'est pas simplement bon. Ele não é simplesmente bom. Il est extraordinaire. Ele é extraordinário. Et Dieu, il est excellent. Deus, Ele é excelente. Il est notre Père. Ele é o nosso Pai. Dieu, il a toujours le meilleur pour nous. Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. Dieu, il a toujours le meilleur pour nous. Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. Oui. Il a toujours le meilleur. Sim, Ele sempre tem o C'est melhor. nous qui ne comprenons pas. É nós que não entendemos. C'est nous qui parfois nous ne savons pas comment prier. Somos nós que às vezes nós não sabemos como orar. Mais je le sais. Mas eu deixei Ces messages essa mensagem, bibliques. essa mensagem bíblica. Et aujourd'hui, nous avons appris comment E prier. hoje nós aprendemos como orar. Que nous pouvons mettre cela en pratique. Que nós possamos botar isso em Et je prática. suis sûr et certain E eu tenho certeza qu'on va prier différemment. que nós vamos orar diferente. Que Dieu ira exaucer nos prières. Que Deus ele vai ouvir a nossa oração. N'oubliez pas que votre Père, Não se esqueçam que o seu Pai, il est excellent. ele é excelente. Priez avec confiance. Orem com Ce n'est pas confiança. votre mérite. Não é o seu mérito, C'est ton Père qui est excellent. é o teu Pai que é excelente. Parfois, lorsque nous approchons de Dieu, nous avons peur Às vezes, quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos medo à cause du péché. por causa do pecado. En disant non, mais je ne mérite pas. Falando, mas eu não mereço. Pourquoi? Por quê? Parce que nos parents nous avaient appris cela. Porque os nossos pais nos ensinaram isso. Je te donne ça Eu te dou isso parce que vous méritez. porque você merece. Oui ou non? Sim ou não? Malheureusement, nous avons appris cela de nos parents. Infelizmente, nós aprendemos isso dos nossos pais.
Mais Dieu, il n'est pas comme nos parents. Mas Deus, ele não é como os nossos pais. Il est extraordinaire. Ele é extraordinário. Il nous donne sans que nous méritions. Ele nos dá sem que nós merecemos. Vous n'avez pas compris. Vocês não entenderam. Dieu, il nous donne sans que nous méritions pas. Deus, ele nos dá sem que nós merecemos. C'est la grâce. É a graça. C'est la faveur que nous ne méritons É o pas. favor que nós não merecemos. Non, nous ne méritons pas, mais il nous aime. Nós não merecemos, mas ele nos ama. On va prier. E nós vamos orar. Dieu Tout-Puissant, Deus Todo-Poderoso. ta parole elle était prêchée, ta parole c'est la vérité. A tua palavra foi pregada, a tua palavra é a verdade. Et aujourd'hui, j'ai prêché, Seigneur, sur la prière. E hoje, Senhor, eu preguei sobre a oração. Comment prier? Como orar. Merci, Seigneur, Obrigado, Senhor, pour nous apprendre comment prier. por nos ensinar como orar. Seigneur, merci pour nous apprendre comment prier. Obrigado, Senhor, por nos ensinar como orar. Maintenant, nous aide, Seigneur, à mettre cela en pratique. E nos ajude agora, Senhor, a botar isso em Seigneur, s'il vous plaît, aide chaque personne qui entend ce message à mettre ce message en pratique, Por Seigneur. favor, Senhor, ajude a cada pessoa que está escutando essa mensagem a botar essa mensagem em prática. Dans le nom puissant de Jésus. No poderoso nome de Jesus. Amen. Amém. Que Dieu vous bénisse. Que Deus os abençoe.